Olá, professor, tudo bom? Meu nome é Luiz Figueiredo, eu sou da turma de Sistema de Informações Noturno de 2021. E aqui eu vou dar início à apresentação do meu trabalho de computação gráfica, referente a alguns algoritmos que nós vimos durante a nossa disciplina, que são eles: o algoritmo de Bressing, que é para desenhar reta, o de círculos, o da curva de Bézier, polilíneas, o de preenchimento, que é tanto preenchimento recursivo quanto preenchimento de varredura, o recorte, que é o recorte de linha, e o recorte de polígono, e as transformações. Então, a gente vai iniciar pelo algoritmo de Bressing, que é para desenhar a reta. Então, dando continuidade aqui no trabalho, o primeiro algoritmo que eu vou mostrar aqui vai ser o de Bressing, que é para desenhar justamente a reta. Como vai funcionar? Aqui do lado direito, como o senhor está vendo, está a coluna onde ficam as coordenadas que nós vamos ter que definir de x e y, que são os dois pontos que vão ser interligados para formar essa reta. E do lado esquerdo ficam os botões referentes para executar esse código aqui, as coordenadas que a gente vai colocar, e o botão de limpar, que ele apaga tanto a parte, a reta que vai estar aqui na matriz, quanto as coordenadas, para me colocar várias vezes outras coordenadas para que eu possa fazer outras linhas em várias partes aqui da matriz, certo? Então, vou colocar as primeiras coordenadas para desenhar a reta. Vou colocar 9, 9, menos 9, menos 9. Vou executar. Aí está a primeira reta. Vou desenhar outra. Agora, desenhar menos 2, 2, 4, menos 4. Executar. Outra reta. Fazer mais uma. Agora eu vou mostrar a parte do código. O meu código ele começa importando a biblioteca tkinter, que não vai ser somente nesse algoritmo, mas sim nos próximos, até o último. Eu utilizei essa biblioteca justamente para fazer a parte gráfica do sistema, para mostrar os botões, a grade. Outra coisa também, a linguagem que eu escolhi foi a linguagem Python, por ser mais fácil de entender e mais fácil de implementar também. Então, a gente começa aqui com a classe de Visual Wallpaper, que é justamente a classe que define o sistema todo em si. Ela abre aqui e fecha lá embaixo, que é tudo que tiver aqui dentro vai ser mostrado a parte visual, como a gente viu anteriormente. Então, começa. Aí tem o painel esquerdo aqui, a grade, que é a grade que se refere à matriz, as funções de cada botão, aí vem mais para baixo. Executa o algoritmo de Bressing, desenha no Canvas. Vai. E, por último, tem o algoritmo de Bressing, que é o que faz com que aquela reta seja desenhada, com que aqueles dois pontos possam desenhar a reta. Esse é o algoritmo aqui que realiza. Aí o while e termina aqui. Nós vamos adicionar as coordenadas de x e y e o tamanho do raio. Adicionar 1, 1, e o raio eu vou definir como tamanho 5. Executar. Agora eu vou fazer igual ao anterior, vou adicionar vários exemplos para a gente ver que está funcionando. 6, menos 6, e o raio vou definir 3. Executar, certo? Mais um exemplo. Vou adicionar 5, 5 e o raio 4. Como eu disse, não vai ter muita diferença, pelo menos na parte do sistema aqui. O desenvolvimento do sistema, o código em si, ele vai ser igual para todos. A única coisa que vai diferenciar é lá no final, que é quando o algoritmo ele é adicionado. Você vê que quase a maioria das coisas, os botões, as funcionalidades, vão ser a mesma no código. Então, eu não vou ficar mostrando toda hora a mesma coisa. Vou mostrar mais a parte de baixo, que é onde o algoritmo ficou. Então, começa aqui, ó. A função que executou o algoritmo de ciclo, né? Executou o algoritmo de ciclos com valores dos usuários que vão ser inseridos, que são aqueles os valores lá de x, y e o raio que a gente define. Ele desenha o círculo no canvas usando o algoritmo midpoint. No final, ele faz esse ponto vermelho aqui, que é essa linha de código. Então, encerra o sistema aqui, certo? Dando continuidade aqui, o próximo algoritmo é da curva de Bézier. Eu já adicionei alguns valores
aqui nas coordenadas. O ponto inicial de x e y vai ser -5 e 2. O primeiro ponto de controle é entre 4 e 8. O segundo ponto de controle também é entre 4 e 8. E o ponto final vai ser o 9 e 2. E eu vou executar aqui. Essa aqui é a nossa curva de Bézier. Vou adicionar, como nos exemplos anteriores também, vários outros exemplos, vou desenhar várias outras curvas aqui. Essa aqui é a segunda curva de Bézier. Agora vou adicionar um último exemplo, 10. Executando. Essa aqui é outra curva, certo? Agora a gente vai para a parte do código em si. A função do ponto inicial, o ponto de controle, aqui, o segundo ponto, o primeiro ponto de controle, o segundo ponto de controle, último da curva de Bézier. Aqui, executa a curva de Bézier usando os valores do usuário, que é aqueles que a gente adiciona lá nos botões. E no final, calcula e desenha a curva e destaca os pontos de controle em vermelho, como eu disse. E encerra aqui o sistema. Agora nós vamos fazer o de polilíneas. Eu vou fazer também 3 exemplos. E o primeiro eu vou adicionar fazendo com 3 pontos. Adicionar aqui 3 pontos. O ponto 1 vai ser 2, 2, 5 e 6, x9, y4. E vou executar. Essa aqui é a minha primeira polilínea. Agora eu vou fazer com 4 pontos. Adicionar 4, virar campo. O primeiro ponto vai ser 1 e 8. O segundo ponto, 4 e 5, 10. Três. Executando. Essa aqui é a minha segunda polilínea. E agora eu vou desenhar a última. A última polilínea vai ser de 5 pontos. Então, vou alterar aqui 5. Menos 6, 3, 3. E 10, 10. Executando. Essa aqui é a minha terceira polilínea. Certo? Agora nós vamos para a parte do código. Esse aqui é o código da polilínea. Inicia importando a biblioteca. Aí abre a classe que define o aplicativo, aí vem as configurações dos botões, os painéis de direita e esquerda, as coordenadas, campo de entrada com o número de pontos, aqui, o botão que gera os pontos, a polilínea, criação dos campos de execução, cria dinamicamente os campos de N para Y, X e Y, ritmo. Executa a polilínea usando os valores do usuário, que são aquelas coordenadas que a gente adiciona. Desenha a linha usando o algoritmo de Bressing. Quase todos daqui vão utilizar o algoritmo de Bressing para desenhar a reta. Aí desenha a polilínea conectando os pontos, essa função. Destaca os pontos em vermelho. E, por fim, encerra aqui o sistema em si. Agora eu vou demonstrar o algoritmo de preenchimento recursivo. Eu fiz aqui um quadrado pré-definido, o qual eu vou adicionar um ponto no centro dele. E esse ponto, através da recursividade, ele pega todos os vizinhos dele e assim, quando ele encontra um pixel diferente, ou seja, que é o pixel da borda, que faz a borda, ele para. Então, ele realiza essa recursividade com todos os outros pixels até preencher aquele polígono. Ou seja, agora eu vou definir x4 e y4. Aí vou executar. Essas coordenadas estão dentro desse polígono aqui. Vou executar. Tá vendo? Preencheu. Aqui, preencheu esse que estava pré-definido. Agora, eu vou mostrar o que acontece se eu colocar qualquer coordenada que esteja fora desse pré-definido aqui. Vou limpar e vou adicionar os valores -7 e 7. Vou executar. Então, esse aqui é o funcionamento do preenchimento recursivo, utilizando o algoritmo de recursividade para que ele possa preencher um polígono. Agora a gente vai para a parte do código. O sistema, né, os botões, os painéis, a grade, mais para baixo, inicia com o campo do algoritmo, funções que tem para as funções em a grade, as linhas, os eixos, as coordenadas.
o quadrado fixo, que foi aquele lá que eu predefini, limpa a grade, os campos das coordenadas, aí mostra o painel direito com os campos do algoritmo, aí vem aqui é mais a parte do botão. Aqui essa função ela executa o preenchimento recursivo, executa o flop fill e desenha a matriz no campo. Como eu tinha dito logo no início do trabalho, né, o preenchimento ele pode ser realizado de duas formas, de forma recursiva, como nós vimos anteriormente, e o preenchimento de varredura. O preenchimento recursivo usa a recursividade para preencher todo o polígono. Já o preenchimento de varredura, ele, como é que ele funciona? Ele pega toda uma linha de pixel, vai preenchendo até um certo limite, depois ele preenche a de baixo, preenche a próxima, até ter um limite lá do polígono, ele vai até o limite do polígono e ele preenche todo aquele polígono dessa forma. E agora a gente vai ver o preenchimento de varredura. Eu vou desenhar aqui um polígono qualquer. Eu escolhi um polígono de 5 vértices e eu vou adicionar agora esses 5 vértices aqui. Esse aqui é o polígono e a gente vai aplicar agora o algoritmo de preenchimento de varredura. Aí, pronto. Eu vou desenhar outro polígono não regular. Vou desenhar outro polígono aqui, esse aqui, e vamos aplicar o preenchimento. Começa, né, importando a biblioteca, aqui a função de preenchimento de varredura, vem enquanto mínimo máximo, aplicar as arestas, varredura de linha a linha, que foi aquilo que eu expliquei para vocês, que é como ele aplica o preenchimento, esse for. E esse aqui já é a parte do sistema, que eu falei que eu ia pular porque ele é padrão para todos os outros algoritmos. Está funcionando botões, tudo, a grade. Encerra a linha de código que é do sistema em si. E como eu falei, tudo que está dentro aqui de fechamento vai aparecer na... Agora nós vamos aplicar o recorte, tanto de linha quanto de polígono. Nós vamos começar com o recorte de linha. Primeiro eu vou clicar aqui e adicionar os 2 pontos para que eu possa formar essa linha. 8 menos 8. Eu vou adicionar menos 9, 9. Eu vou desenhar. Como que vai funcionar? Eu defini essa janela aqui, né? E o que tiver fora dessa janela pré-definida vai ser recortada. E o que tiver dentro é o que vai continuar aparecendo. Ou seja, a linha está desenhada em azul. Quando eu aplicar o recorte, o que estiver fora vai continuar em azul e o que estiver dentro, que vai ser recortado, vai ficar em verde. Vou aplicar o recorte. Certo? Aqui, ó. Deu para ver a diferença? Eu vou fazer outra reta. Vou desenhar. Certo. Outra reta. Agora eu vou recortar. Novamente. Aqui, verde, que foi recortado, e azul, quer dizer, desculpa, azul que foi recortado e verde que ficou dentro da janela pré-definida. 6. Desenho essa outra reta e vou aplicar o recorte também. Certo? Agora a gente vai aplicar o recorte de polígono. 1, o vértice menos 7, 7 e 9, menos 9. Vou desenhar o polígono, certo? O que tiver dentro, o que tiver fora da janela pré-definida vai ser recortado. Vou aplicar o recorte, certo? Desenhando, certo? Agora eu vou aplicar o recorte. Pronto, viu aqui? Esse aqui é o código e começa, né, importando a biblioteca, aí converte, faz as transformações das coordenadas. E vale ressaltar que o algoritmo para o recorte de linha e o algoritmo do recorte de polígono é diferente. O recorte de linha é esse aqui, calcula o código de saída para o ponto, utilizando o algoritmo, essa função aqui.
Aí vai, realiza o corte de linha pelo retângulo definido, foi aquele o pré-definido que eu mostrei lá no início. Aí desce, tá aqui, ó. O algoritmo para polígono é esse outro aqui, ó. É diferente do algoritmo de recorte de linha. É a classe principal, que nada mais é a classe do sistema em si, a parte gráfica, como eu falei para vocês. Desenha, essa função desenha a malha azul e armazena as coordenadas. A malha azul, cadê? Essa outra função, ela executa o recorte da forma azul e desenha a verde. E encerra o código. Agora eu vou começar a realizar as transformações. A primeira transformação que eu vou fazer aqui agora é a de rotação. E como vai funcionar? Eu vou definir um polígono de 3 pontos, certo? Vai precisar do ângulo de rotação que esse polígono vai realizar. Eu vou colocar menos 30 graus. E eu tenho que definir um ponto de pivô. O ponto de pivô vai ser 4 menos 4. Aí agora eu vou definir o ponto de pivô. Aqui, ó, esse aqui vai ser o ponto de pivô. E eu vou rotacionar, certo? Vou fazer mais uma vez. Agora eu vou limpar. Vou definir um polígono de 5 pontos. O ângulo eu vou colocar 90 graus. E o pivô eu vou colocar como sendo 2 menos 2. Vou definir o ponto de pivô, esse aqui. E vou agora aplicar a rotação, certo? As funções do gráficos, aqui que é o rotacional ponto. Aqui é o sistema, a parte do sistema todo, como os painéis, botões, tá tudo aqui dentro. A grade, as linhas, a numeração, isso tudo faz parte do sistema. E aqui já começa a função referente ao polígono. E para a gente desenhar lá, que a gente escolhe, né, quantos pontos vai ser o polígono, para ele poder ser desenhado. Diferente da rotação, agora a gente vai mover o polígono de lugar através da translação. Eu vou definir aqui um polígono também de 3 vértices e vou trasladar ele para o ponto x7 e y7. Vou aplicar a translação, certo? Vou fazer mais uma vez. Definir agora um polígono de 4. Vou trasladar ele para -5, -5. Trasladar. E esse aqui é o código da translação. Aplica na função no gráfico, importa as bibliotecas. Esse aqui é a parte visual do sistema. Em grade, direção. Aí o polígono aqui foi desenhado. Aí realiza todas as funções lá no polígono e encerra. Agora eu vou realizar a última transformação, que é a escala, que vai aumentar o polígono de tamanho, só aplicando ponto fixo para que ele não se mova. Eu vou desenhar aqui o polígono de 4. Eu vou clicar para escolher um ponto fixo, ó, um desses vértices, escolher aqui, ponto fixo, e agora eu vou escolher aonde que eu vou escalar. Vou colocar 4 e -4. Eu vou aplicar a escala, certo? Tá vendo? Ele aumentou de tamanho, só que ele continuou aqui nesse ponto fixo, diferente da translação. Ele move o polígono de lugar. Esse aqui é o código, isso é importante das bibliotecas, né? As funções que o gráfico vai ter. Essa classe é referente a todo o sistema, por isso que eu vou passar rápido. A grade, as linhas, a numeração, tudo. E aqui já começa para criar o polígono. E a gente escolhe lá o número de vértices, né? Aqui aplicar a escala, que são os pontos que a gente escolhe lá para o polígono poder ser escalado. E aqui encerra o código. Então, professor, esse aqui é o meu trabalho, espero que o senhor tenha gostado. Eu sei que faltou muita coisa, eu sei que tem algumas coisas que eu não consegui explicar,
ou que não foi do jeito que o senhor pediu, né, no trabalho em si, mas espero que o senhor tenha gostado, que o senhor leve em consideração as coisas que eu consegui fazer aqui, porque esse trabalho deu bastante trabalho. Pense bem no meu conceito. Muito obrigado pelos ensinamentos que o senhor deu para a gente na disciplina, foi muito bacana. O senhor foi um bom professor. Foi muito legal mesmo em si a disciplina, mesmo ela sendo um pouco difícil, mas o senhor soube levar. E é isso aí.